Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Novinho, novinho. Mateus capítulo 8, versículo de número 1, que fala da seguinte maneira: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, preste bem atenção, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Um grande trecho da palavra de Deus. A cura de um leproso purificado. Toda vez que Jesus se encontrava com alguém, algo maravilhoso acontecia. E principalmente na vida desse alguém, que era alguém necessitado, alguém fora da sociedade, alguém banido da sociedade, como esse leproso. A lepra naquele tempo, nos tempos de Jesus, era uma doença avassaladora. Era uma doença altamente segregante. O leproso teria que ficar em grutas. Ele não poderia chegar perto de ninguém. Ele saía do seio da sua família, do seio da sociedade. Pais largavam seus filhos. Filhos largavam seus pais. Mãe largava filhos, marido e tudo. E famílias se destruíam naquela época por causa da lepra, porque eles não podiam ficar juntos, de tão contagiosa, pela doença que era naquele tempo, e não tinha cura nenhuma. Hoje, nos nossos dias, é uma doença totalmente curável, você cura com medicações e os pacientes se recuperam bem, mas naquela época isso não existia. Um paciente leproso, como esse leproso aqui, ele não podia andar perto das pessoas, ele não podia ficar 50 metros perto de uma pessoa, porque as pessoas gritavam leproso, leproso, ele tinha que correr. Ficavam escondidos em grutas, escondidos em aldeias, nas rochas, nos finais das ruas, e não podiam conversar com ninguém. E eles tinham dentro de si uma dor na alma muito grande. Eles tinham uma vergonha interna daquela situação que eles tinham. O problema deles era externo e muitas das vezes era interno. E na maioria das vezes, as suas chagas, a sua lepra, as feridas que eles tinham internas eram maiores do que as feridas externas que eles tinham. Aquele homem teve vergonha de Jesus. Ele se escondeu atrás dos mais rochas, que ele não podia chegar perto. E o leproso chegou, quando ele viu Jesus, ele correu e adorou, dizendo: Mestre, se tu quiseres. Ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, da fama de Cristo. Ele sabia que Jesus podia curá-lo daquela doença. Ele, com toda a sua vergonha, ele prostrou-se, ele não conseguia olhar para a cara de Jesus. De tão ruim que ele estava, de tão segregante era a sua doença e do quanto ele padecia por dentro. Ele se prostrou e basicamente disse da seguinte maneira, ele não quis nem olhar para a cara de Jesus: se tu quiseres, me torna limpo, me limpa dessa lepra por fora e por dentro. Eu não aguento mais a situação que eu vivo. Eu não aguento mais esse tipo de situação na minha vida. Eu não aguento mais essas dores, essa vergonha interna na minha vida. E muitas das vezes nós passamos por isso, meu amigo, minha amiga. Muitas das vezes nós temos situações que nós não aguentamos mais na nossa vida. Situações que afligem a nossa vida. Situações que nos deixam fora do chão, que nos deixam envergonhados, que nos deixam acabrunhados, que faz a gente se sentir fracassado, fora das coisas de Deus, que nos humilham, que nos jogam por baixo. Talvez muitos seres humanos já se passaram por isso. E é nesse momento que a gente deve olhar para Cristo e dizer: Cristo, se tu quiseres, tira tudo isso de mim. O pecado é uma simbologia, a lepra é uma simbologia bíblica do pecado e da imundícia da humanidade. Jesus é o único que pode nos libertar. Ele era o único que podia libertar aquele homem. Aquele homem correu e se prostrou aos pés de Jesus, porque ninguém mais
podia fazer por aquele homem o que Jesus fez. Talvez Jesus seja a única solução do teu problema e do problema dessa humanidade, ou do problema de alguém que você conheça. E você, ou a humanidade, ou alguém que você conheça, deve se prostrar aos pés de Jesus e dizer: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo dessa minha imundícia interna. Eu quero ser limpo desse meu pecado. Eu quero ser limpo dessa coisa que me envergonha. Eu quero ser uma nova criatura, como aquele homem se tornou uma nova criatura. Pense nisso. Jesus é a solução total não só de um, mas de todo o nosso problema. Pense nisso. E Jesus da cruz, Jesus crucificado, que veio te salvar, que Deus deu para te salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Jesus te ama. Pense nisso.